Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre vou fazendo essa contagem, né? A gente está mês de dezembro já, como o ano passa rápido, é um ano complicado, mas essa é a edição de número 163 já. E, é claro, vamos falar de um tema que é muito importante, tomou conta da vida da gente nos últimos anos, até nas últimas décadas, mas cada dia com mais intensidade. E para falar sobre esse assunto, nós temos um jovem aqui, que é o Fernando Gualberto. Ele é engenheiro da computação e especialista em gestão de TI. Puxa vida, que assunto bacana que a gente vai ter hoje, e vai interessar muito os jovens, e para aqueles de mais idade, um pouquinho mais maduros, um pouquinho, que às vezes ficam meio perdidos no tempo, no espaço. Mas seja muito bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14. Coisa boa você vir para falar um pouco de tecnologia para a gente. Obrigado, Guilherme Verano. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E é muito bom a gente estar discutindo sobre isso e levando informações para as pessoas que estão em casa aí nos assistindo, né? Sem dúvida nenhuma. E o interessante, até antes da gente começar, o que te levou para esse universo? É claro que o jovem hoje, ele parece que já nasce adaptado àquilo. Você dá um celular, um smartphone, iPhone que seja, para a criança parece que ele já sai navegando e a gente fica por entender como que consegue, como que dá conta. Mas o que te levou a esse universo, que é claro, todos interagem, evidentemente, mas de ser um pouquinho mais especialista, se formar em engenharia da computação? Olha só, eu sempre, desde pequeno, gostava muito da parte eletrônica, desmontava brinquedos e tudo mais. Levava a mãe ao desespero, aquela coisa. Isso, desmontava, depois não conseguia montar, né? Era engenharia reversa que chama, né? Engenharia reversa. E aí, esse universo eletrônico, de jogos virtuais, tudo sempre muito me fascinou, muito, né? E acabou que eu estudei design gráfico antes de engenharia de computação. E logo em seguida descobri, né, que a parte de programação, descobri que existia o curso aqui em Anápolis, na Uni Evangélica, eu me formei lá. E desde então eu venho trabalhando, já tem 10 anos que eu trabalho com programação, né, de computadores. E a engenharia reversa agora funciona, você consegue desmontar e montar. Agora sim. Depois de muita prática e muito estudo, agora dá tudo certo. Chinelada no meio do caminho? Não? É isso. e como mãe tem pontaria boa, né? Exatamente. Mas tá certo. Eu acho que é importante assim sempre despertar a curiosidade, né? A curiosidade é que leva a gente, é claro, adiante. Mas vamos falar um pouquinho da Inline. A Inline é engenharia de software. Certo. Vamos falar em linhas gerais o que é a Inline, depois a gente parte para assim, tópicos mais específicos. Ok. Hoje a Inline Engenharia de Software, nós estamos aqui no mercado de Anápolis e atendemos fora também, do estado, do Brasil todo, há 5 anos. Né? A Inline surgiu, eu sempre trabalhei como freelancer e as demandas foram aumentando, as indicações também começaram a surgir mais. Chegou um momento que eu tive que escolher entre trabalhar de carteira assinada e levar a empresa para frente. Foi onde eu escolhi, né, a empresa, e hoje nós temos uma equipe de 8 pessoas trabalhando, atendendo vários clientes aí em São Paulo, Goiânia, Brasília, né, São Paulo capital, eu digo, e outras cidades de São Paulo também. Esse tem sido o nosso público hoje, mas nós temos um público muito grande local aqui na cidade de Anápolis também. A demanda aqui também é muito grande. Sim, porque é uma cidade muito empresarial, né? Industrial, e tem muitas empresas e o pessoal usa bastante. A Inline hoje, ela atende as demandas de software sob medida. Geralmente, os clientes que nos procuram, eles procuram algum software no mercado, não encontram algo que atende eles. Eles já têm essa ideia específica na cabeça. Eles são bem orientados, né? Digamos assim. O nível está melhorando cada dia mais a respeito do que se quer. Exato. Alguns chegam um pouco... querem algo para automatizar o processo, agilizar, né, as tarefas do dia a dia, mas não sabe bem como que isso vai funcionar. Outros, a maioria, na verdade, eles já chegam
bem objetivamente, olha, eu quero isso, isso e isso para resolver os problemas da minha empresa, ganhar agilidade, diminuir o número de funcionários. É onde a gente entra, a gente constrói soluções computacionais personalizadas para atender processos empresariais. É isso que nós fazemos. E outra vertente da empresa tem sido também o atendimento a startups, que são empresas emergentes no mercado, que têm pessoas jovens, na maioria das vezes, têm ideias e querem concretizar isso na forma de um aplicativo móvel, levar um serviço para a sociedade, né? Nós temos atendido muito esse pessoal de startup também. Então, hoje, nosso negócio é de empresa para empresas, né? Tanto empresas emergentes, que são as startups... E de repente até pequenininhas, surgindo ainda, até as maiores. Né? Que estão só na ideia e precisam de um aplicativo para poder concretizar aquela ideia e levar o benefício para o mercado, e empresas sólidas também, de muitos anos do mercado, já estabelecidas, nos procuram, porque muitas vezes não encontram uma solução disponível no mercado à pronta entrega. Às vezes é algo tão específico lá dentro da empresa que eles precisam de um software sob medida, é onde nós entramos, nós construímos, nós vamos, entendemos o problema do cliente. Procura entender o processo da empresa, como funciona todo, é importante também. O processo. E nós mapeamos isso, fazemos uma análise apurada, criamos um projeto e desenvolvemos um software para aquela demanda, né, específica. Você estava falando de demandas. Alguma coisa te surpreende nesse mundo aí? A ideia é que, de repente, as pessoas têm que, puxa vida, você fala, que criativas. O brasileiro em geral, o empresário anapolino, e as pessoas que você atende, elas são criativas no que elas pretendem, em relação à inovação. Como está esse mercado? Sim, pessoas muito criativas aparecem para consultorias, às vezes para validar uma ideia, se realmente ela seria interessante, né? Seria viável, a gente faz esse apanhado também. E o pessoal muito criativo mesmo. As empresas têm excelentes ideias aí. Algumas a gente tem até que assinar contratos de confidencialidade, né? Pela questão de ser uma ideia tão boa a ser desenvolvida e pensada. Às vezes são coisas simples, mas que vão revolucionar o mundo do trabalho, as relações humanas em geral, né? Sim, fala em relações humanas, a gente teve recentemente aprovada a Lei de Proteção de Dados. Sim. E é um nicho novo, né, que se estabelece por aí, porque o que vale muito hoje é informação, dados de pessoas. Exato. Isso vale muito, muito dinheiro. As pessoas às vezes não têm a noção. Quando clicam num link ali que vai levar os dados, não, pouco se importa, e golpes estão aparecendo o tempo todo. Como é que é a atuação de vocês nesse sentido que está surgindo esse tipo de mercado agora também? Olha só, hoje nos nossos produtos, né, que são gerados dentro da empresa, nos softwares que nós desenvolvemos, nós estamos aplicando camadas de criptografia, né, para poder... É uma das exigências da LGPD, e também outra das exigências é que você diga ao usuário o que você vai fazer com esses dados, que como você falou, Verano, hoje as informações valem muito dinheiro, né? Tem alguns especialistas que comparam os dados com o novo petróleo do mundo. Mas sem exagero, né? Sem exagero. Porque hoje as empresas têm que tomar, quem não faz isso, vai ter que passar a tomar decisões com base nos dados. Os dados são o sangue da empresa, né? A informação que corre o fluxo ali, né? O fluxo, né? E dentro desses dados estão conhecimento de pessoas registradas, dados pessoais sensíveis, né, das pessoas também. Então isso tudo tem que ser muito bem protegido e aplicado, né? A lei vem para uma coisa boa, né? Para proteger as empresas, proteger as pessoas que têm hoje. Nós temos quantos sites a gente chega e deixa nossos dados, né? Fornecemos de graça a informação. De graça. Em redes sociais. Isso, marca lá, aceita os termos. Muita gente já ouviu dizer... Não lê nada, né? Eu vou aceitar, porque se eu não aceitar, eu não vou poder usar, né? Esse é o que o pessoal fala. E a ansiedade por usar é tão grande. Isso, né? E aí, uma das coisas boas que a lei traz pra gente é que essa questão do aceite dos termos, né, de confidencialidade, ele deve
para deixar de ser aquela bula de remédio que geralmente a gente vê, gigantesca, e algo mais humano, né? De forma que a pessoa realmente entenda o que os dados vão... como os dados dela vão ser usados. De uma forma que seja inteligível ali para a pessoa. Exato. E aí você falando essa questão dos dados de graça, né? É engraçado, o pessoal compra os nossos dados de formas que a gente nem imagina. Recentemente eu estava no shopping, né? E nós fomos comprar em uma loja específica, não posso, né, comentar o nome tranquilo. Aqui. E aí falaram assim, olha, tá de promoção, era uma loja de doces. Tá de promoção, se você levar tantos, vai cair o preço quase pela metade. Beleza, vamos levar. Aí na hora de comprar, falou, qual que é o seu CPF? Aí... só me vendia se eu passasse o CPF para eles. Eles não podiam... A promoção era em troca do seu CPF. Pensa, a partir disso pode ser estudado dados demográficos da pessoa, pelo CPF, né? O quanto você fatura, localização, hábitos da pessoa, hábitos de consumo. Então, tudo isso leva a essa questão que nós falamos de empresa dirigida a dados. É um termo muito recente também, que é o data driving. Né? São empresas dirigidas a dados. As empresas vão tomar decisões com base nos dados e não, eu acho que o meu consumidor é o X, mas na verdade é o Y. Ela precisa de dados para poder definir quem é o consumidor dela, em quem ela quer chegar, qual que é o perfil de pessoas que estão visitando aquela loja, né? Isso é um bom exemplo, essa questão da promoção que eu citei. E isso para grandes empresas é extremamente essencial, né? Controlar esses dados e ter segurança também dessa informação. Isso é fundamental. Esse assunto é muito interessante. Daqui a pouco a gente volta nele, mas vamos falar mais de inline, engenharia de software. Ok. Vamos abordar aqui os temas específicos. Fala um pouquinho sobre os projetos de software, de que forma eles são desenvolvidos. Vocês só desenvolvem a partir da demanda da empresa ou da pessoa que chega, ou vocês têm alguns projetos já prontos que vocês podem oferecer? De que forma funciona isso? Olha só, hoje nós temos 2 produtos principais que nós trabalhamos, além da questão do software sob medida. Esses produtos principais, que são um sistema de clínica, né? Clínica de estética, consultório, nós já temos vários utilizando. Ele pode ser personalizado, mas nós já temos algo pronto, um padrão, né? Que nós podemos adequar aos processos da empresa que está nos contratando. Por outro lado, nós temos a parte que é a principal da empresa hoje, né? Que é o nosso carro-chefe, que é a questão do software sob medida. Como que funciona? O cliente nos aciona, ele surge a necessidade, nós vamos para uma reunião, seja online ou presencial, nós levantamos qual é o problema que ele deseja e o desafio, né, que ele tem dentro da empresa. Então, muitas vezes, o foco de desenvolver um software sob medida, além da centralização dos dados, para serem acessados de forma fácil por diferentes pessoas dentro da empresa, ela também é feita para ganhar tempo. Na grande maioria das vezes, Verano, é para ganhar tempo. É otimizar resultado. Exato, otimizar resultado, porque às vezes tem tarefas que são muito operacionais e levam um tempo que você gasta ali e é repetitivo. Todo dia você faz aquilo. O mesmo processo, né? É o mesmo processo. Então, se você não precisa fazer aquilo mais, a gente coloca a máquina para fazer, o software para fazer isso. Não precisa nem queimar a etapa. A máquina cumprir aquela etapa. Exato. Nós vamos mapear como aquele processo é feito e automatizar ele o máximo possível para precisar o menos do esforço humano, entendeu? O esforço humano entrar somente na hora que for necessário. Exatamente. Entrar com a inteligência mesmo. Não o trabalho braçal, que é, por exemplo, fazer o upload de arquivo, baixar arquivo, mandar para tal lugar, responder e-mail, até e-mails a gente consegue responder de forma automática, né? Então, o foco do software sob medida é automatizar processos empresariais mesmo, né? E aí a gente faz esse levantamento da necessidade do nosso cliente, nós criamos um projeto com um caso de uso, que é onde a gente coloca todos os envolvidos no processo, e as funções que são necessárias para atender aquele cliente. Muitas vezes a gente pode dar sugestões para o cliente também. Às vezes ele
acha que não tem como fazer algo, mas a gente pode sugerir melhorias dentro do próprio processo dele para que o software atenda de forma mais interessante ainda, mais rápida. Até abrindo parênteses, porque muitas vezes, é claro, são decisões que são tomadas a nível de diretoria, mas às vezes alguém que está no meio daquele processo, esteja ali no nível hierárquico menor, de repente tem uma solução e dá uma sugestão. Eu tenho esse problema no dia a dia. Você pode me ajudar de que forma? Sugerindo não só o diretor da empresa, mas vocês também. Então, por isso que eu falei, é interessante ver a empresa como um todo. As demandas, às vezes, quem está lá embaixo, às vezes nem chega lá em cima, mas não sabe a dificuldade que aquela pessoa tem lá e a solução que ela precisa. Acontece muito? Exatamente, acontece muito. Às vezes a pessoa está ali batendo cabeça com uma coisa que a gente pode resolver de forma fácil e rápida, mas por não pesquisar ou talvez não ter uma ferramenta específica para aquilo, ela gasta muito tempo fazendo aquela tarefa, né, que poderia ser feita de uma forma bem mais fácil e rápida. Para agilizar tudo. Isso, né? Exatamente. E hoje o tempo, sempre, né? Tempo é dinheiro, mas hoje mais ainda. Exatamente. Né? Principalmente tempo ocioso. Parece que as pessoas têm que fazer tudo e tudo muito rápido, que é tudo no salário de Deus. E às vezes pode até otimizar, mas nem sempre funciona assim. A gente tem que ter calma também, né? Exato. E também uma das grandes vantagens de se ter esse tipo de projeto dentro de uma empresa, um software customizado para a sua empresa, além da questão do tempo, a questão do esforço humano também. Isso para os gestores, eles vão entender que, às vezes, a gente otimizando o tempo, a gente pode diminuir pessoal também, né? Custo com funcionários e tudo mais. Não é que nós vamos tirar o emprego das pessoas, não, claro, né? A gente vai especializar. Isso acontece em toda a história da humanidade. Olha, né? Quantas funções que existiam e as pessoas pensavam que eram imprescindíveis e sumiram e as pessoas foram se adaptando. Exatamente. E criando outras. É um processo natural. Esse é um processo natural que acontece e que faz bem para o bolso, né, para a saúde financeira da empresa, além de ganhar agilidade, diminui o custo também. Às vezes até eu trabalhar de forma remota, que agora na pandemia também, é claro, uma coisa que gera tendência, parece que várias empresas adotaram. Isso Exatamente. Também é economia. Você mantém o funcionário, mas você economiza o deslocamento, de estar em casa mais tempo com a família, ou seja, tem uma condição até melhor de trabalho. Exato, e todos os nossos softwares eles são acessíveis via smartphone, tablet também. E outra vantagem que nós podemos citar é a diminuição do uso de papel, né? Diminuição do uso do papel. Às vezes chega na mesa, papel, né? Na mesa de um administrador de uma empresa e tá com 10 planilhas abertas no notebook, mais uma pilha de papel desse tamanho, assinando, caneta. Então a gente consegue trabalhar com assinatura digital, organização de documentos de forma digital, de arquivamento, né, e tudo mais, backup de arquivos e tudo mais. Então, a gente consegue otimizar todas as áreas da empresa, praticamente, a empresa, né? Fica até mais limpa, parece, visualmente, né, e chegando. Isso. Isso é importante. Vamos falar agora de aplicativos móveis. Ok. Vamos lá. O que você pode trazer para a gente em relação a aplicativos móveis na inline? Olha só, os aplicativos móveis hoje eles são uma realidade na vida das pessoas, né? A gente tem aplicativo para tudo, né? Para pedir comida, para conversar, para se divertir, para ver vídeos, mas não né? existia a vida sem um aplicativo. Exatamente. Hoje até dou aula também e até costumo falar com os alunos. Às vezes um ou outro esquece o celular e fica agoniado. Parece que tá faltando. Quando a gente esquece realmente, a gente para pensar. Às vezes quando a gente sai de casa esquece o celular. Se a gente não voltar para pegar, parece que tá faltando um pedaço da gente. Tá indefeso, né? Exato, Parece que tá até indefesa. A lei do mundo. Se eu precisar ligar no 90, não vai ter como. Então, isso tem um lado muito positivo, né? Porque facilitou muito várias áreas aí da vida da gente. A gente ganha qualidade de vida, né? Pode comunicar com os nossos parentes que estão longe, pessoas que a gente gosta, né? Que antes era quase que impossível, né? Era por carta e tal, demorava e tudo mais. Rapaz, você não é dessa época, não, mas a gente tá pertinho da antiga Tele Goiás aqui. Você tinha que ir lá, você tinha que pagar, você tinha que esperar desocupar uma cabine para você fazer uma ligação interurbana. Correto.
Não era fácil, não. Mas, tecnologia abençoada. Bons tempos ou não? Rapaz, era no máximo a tecnologia. Vou ali na Telegoiás fazer uma ligação. Era o DDD, né? Vou fazer um DDD ali. A internacional, então, do DDI, rapaz do céu. Certo. Eu me lembro, eu via filmes, né? Quando criança de ficção científica, e via chamada por vídeo e falava, nossa, será que um dia a gente vai fazer isso? Era uma coisa, parece que tão distante, né? Distante. Porque hoje eu tenho 32. O primeiro celular que eu tive, eu tinha 15, mas não chegava nem perto desses que nós temos hoje, né? Aí foi surgir, já tava com 20 e tantos, eu acho, pra conseguir fazer uma chamada de vídeo mesmo, vendo a pessoa, isso é uma coisa, né? Decente, Skype, vamos falar assim, né? E tal, você vai descobrindo isso, mas... Então, melhora muito a qualidade de vida e a agilidade também, né? Hoje, na Inline, nós desenvolvemos aplicativos móveis para diversas empresas aqui em Anápolis, né? Inclusive aqui para o Canal 14, a gente desenvolveu uma solução, hoje ela é web, né? Pelo site www.canal14anapolis.com.br e as pessoas podem assistir a transmissão lá. Facilita bastante e as empresas têm procurado... A demanda nessa área talvez seja uma das maiores? Sim, hoje nós temos muitos sistemas web, né, que são para gestão, usar no notebook, onde você estiver, pela internet, mas tem uma demanda muito crescente por aplicativos móveis também. Não só de empresas startups que querem criar uma solução rentável, uma empresa, né, que leve algum serviço em forma de aplicativo para as pessoas, mas também de empresas que precisam otimizar os serviços dentro, né, com os funcionários e tudo mais. A gente tem construído bastante soluções empresariais em termos de aplicativos móveis, tá? E para armazenar esses dados? E computação em nuvem? Isso aí é onde entra a computação em nuvem, que foi esse boom da computação em nuvem que permite hoje que nós tenhamos tantos aplicativos disponíveis, né, em tempo real para nós utilizarmos, porque esses dados, eles todos são armazenados em servidores externos, né, fora, às vezes até fora aqui do Brasil. Existem soluções em nuvem aqui dentro do Brasil, mas hoje as que nós utilizamos na Inline ficam nos Estados Unidos, especificamente em São Francisco, Nova York também, nós temos servidores lá. Então vai de costa leste a costa oeste. Então. Exato, e como funciona? Muitas pessoas pensam que a computação em nuvem são uma série de computadores, né, lá uns satélites e tudo mais, e os funcionários quase que uns astronautas, né? O pior é que acho que tem essa noção. Mas, na verdade, a computação em nuvem, elas são imensos galpões com vários servidores, né, data centers, e o pessoal revende isso, terceiriza, porque eles têm investimento milionário, né, bilionário, como hoje nós temos empresas como a Amazon, DigitalOcean também, que hospeda, inclusive os servidores que a gente usa são os mesmos que hospedam as soluções do Netflix, Uber, né, então a gente está no mesmo lugar que eles também, nossos dados, né, são servidores, esses servidores que eu mencionei. E o que acontece? Essas empresas conseguiram baratear muito o custo de ter um servidor bacana para rodar uma aplicação. Porque hoje, se muitas empresas que nos procuram, geralmente o pessoal tem aquela coisa assim de ter, né? Eu quero meus dados aqui na empresa. Me pertence, né? Me pertence, exatamente. Aí o que acontece? Quer ver, né, que tá ali. Mas olha só, o investimento é alto, por exemplo, um servidor aí razoável, 6 mil a 10 mil reais, você tem que deixar ele ligado na energia 24 horas, tem que ter no break, tem que ter pelo menos 2 internets para você garantir que se uma cair, 2 empresas, né? Se uma cair, a outra vai entrar em ação. E se caso a energia acabar e a internet também, você não vai ter acesso ao seu servidor, seus arquivos, seus dados, vai causar uma certa lentidão, porque a gente tem problemas, né, de tráfego de internet hoje no Brasil. Daqui a pouco a gente fala do 5G, como é que vai ser essa batalha. Em geral, né? E aí o que acontece? É uma vantagem muito grande, porque a gente consegue baratear o custo, sem contar que quando uma empresa quer ter um data center, ela tem que ter um profissional para cuidar disso. Né? Tem que ter ar-condicionado, tem que ter um ambiente adequado para poder hospedar isso. Sai muito caro. Então a computação em nuvem, ela veio e barateou esse serviço, então
Por isso que hoje a gente vê essa gama de aplicativos disponíveis, né? Não dá nem para falar quantos existem hoje no mercado. Claro que existem os principais, os que são mais úteis para a sociedade existe, né? Mas tudo que você pensar existe, né? Então, a computação em nuvem veio, nós usamos ela, né, para hospedar esses dados e tudo mais. Claro que a gente tem uma série de protocolos de segurança, né, de backups, de dados, para poder garantir que, por exemplo, se houver uma falha num servidor desse terceirizado em nuvem, nós vamos ter condições de recuperar, acessar esses dados e recuperar do ponto em que parou, né? Isso é muito importante. Então, nós cuidamos para que tudo isso seja levado em conta e nós fornecemos um software de qualidade e acessível 24 horas, 7 dias por semana para os nossos clientes, tá? Isso é muito importante. Vamos falar agora de análise de dados e estatística. Como vocês lidam com isso? Ok. Essa parte de análise de dados e estatísticas, ela é muito interessante. Até a gente já chegou a falar aqui no início sobre empresas dirigidas a dados. Então, o que um sistema hoje faz? Ele coleta dados e processa eles. E esses dados, eles se transformam em informação. Então, tem uma diferença entre dado e informação. Muita gente nunca parou para pensar sobre isso. O que é um dado? O que é uma informação? Por exemplo, o seu telefone celular, o número do seu telefone, ele é o quê? Ele é um dado. Porque se eu estiver andando aqui na rua e achar um papel com o seu número anotado, é um número. Depois que eu pegar ele e ligar e falar, de quem é esse telefone? Você atender, olha, é o Guilherme Verano. Aí eu já passo a ter um conjunto de dados. Eu tenho um número e um nome. São 2 dados que juntos vão me fornecer uma informação, certo? Então, só o seu nome, por exemplo, Guilherme, não quer dizer nada. Quantos Guilhermes existem, né? Isso é dado. Então, muitas vezes, as empresas trabalham com grande volume de dados e na hora de gerar informação, elas têm dificuldades de gerar informações. O sistema completo, ele tem que colher os dados, gerenciar os dados e gerar informação a partir dos dados. Ou seja, o tratamento daquilo ali. Exatamente, é onde entra essa questão da análise de dados e estatística, porque a partir dessa análise de dados, nós conseguimos fornecer informações de grande valor para os nossos clientes. Por exemplo, num cliente que vende produtos aleatórios, nós conseguimos, por exemplo, trazer informações de que tipo? Ele tem vendas, beleza. As vendas são só dados. Agora, eu posso controlar a sazonalidade. Qual que é o produto que mais vende em janeiro? Qual que é o produto que mais vende em fevereiro? Qual que é o produto que mais vende no primeiro semestre? Qual que é o produto que mais vende no segundo semestre? Para ele poder tomar decisões estratégicas em relação ao negócio dele, né? E fazer compras assertivas. Como o mercado se comporta, né? Exatamente. Conhecer o próprio mercado dele. E isso é só um exemplo. Nós podemos trabalhar, por exemplo, até qual que é o meu fornecedor que mais é procurado aqui, as peças, né? Por exemplo, de qual fornecedor que é mais procurado. E isso, eu estou falando de forma genérica, como se fosse um programa de controle de estoque, certo? Mas a gente pode construir análise de dados e estatísticas personalizadas também, conforme o cliente necessitar. Ele nos chamar, a gente trocar uma ideia sobre o processo geral da empresa, o que ela faz. Às vezes já tem um sistema, ele não precisa contratar o sistema sob medida, ele já tem um banco de dados. E ele quer analisar os dados que estão lá naquele banco, porque ele tem muito dado, mas não tem informação com base naqueles dados. Aí a gente pode criar um plano e fazer uma análise de dados estatística e entregar um relatório bem arrojado para ele tomar decisões estratégicas. Pode ser para 1 ano, 2 anos, depende do tipo. Um exemplo que eu posso citar aqui, uma ferramenta que nós construímos, um parceiro, ele consegue induzir a plantação de abacaxi em qualquer época do ano, né, com os equipamentos que ele tem. Só que ele ter abacaxi em qualquer época do ano, só isso não é interessante. Ele tem que saber onde que ele vai vender, onde que o preço tá legal, onde que tem demanda, né? E em que época do ano que é mais caro o preço do abacaxi também, para ele induzir e ter um lucro maior, mercado, correto? Né? Claro. Então ele nos procurou, a gente fez um estudo com
a base de dados da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, né? Olha, que interessante isso. Exato. Esse foi um trabalho muito interessante, até por isso que eu estou citando ele, né? O que acontece? Nós fizemos esse estudo na Conab e fizemos uma apanhada de 10 anos do histórico do preço do abacaxi em ceasas do Brasil inteiro. As principais, por exemplo, São Paulo, Goiânia, né? Ceasa, exatamente. E ceasas do Brasil inteiro. E fizemos uma média, né, do preço sazonal, que em épocas diferentes do ano. E descobrimos, né, as épocas que o abacaxi estava mais caro em São Paulo, que era mais caro em Goiânia, para ele poder induzir e vender no lugar correto. O abacaxi não se tornar um abacaxi. Exatamente. E aí, assim, ele conseguiu aumentar o lucro dele, olha só, significativamente, e já sabendo direcionado para onde ia mandar, para quem ia entrar em contato, né, para poder escoar essa produção. E o cliente, é claro, evidentemente, ele ficou muito satisfeito. Qual que é a sensação? Qual o feedback que ele dá para vocês? Fala, puxa vida, que coisa bacana vocês fizeram para mim aqui. Exatamente, é bem isso aí. Sem palavras para agradecer, na maioria das vezes, quando é esse tipo de... Muita gente vai falar, é caro, é barato, e eu não mensuro o preço do trabalho de ninguém. Você tem que ver o que ele vai poder te proporcionar. No caso dele, eu tenho certeza que ele saiu de graça. É o valor que isso vai gerar, não em termos monetários, naquele né? primeiro momento custa tanto. Exatamente, porque muita gente já chega perguntando o preço, sem preocupar com o valor que isso vai trazer, né, para o negócio. Eu trabalho muito com vendas, eu sempre penso isso. Quando a pessoa chega e pergunta o valor, eu falo, não vão falar em valor, vamos entender o processo. O que é que você precisa, o que é que a gente pode oferecer. Exatamente. E baseado nisso, a gente joga o valor, se é que vai acontecer o negócio. A linha correta é essa mesmo. É essa mesmo. A gente não tem como são soluções personalizadas, né? Sim, tanto as de software quanto essa de análise de dados estatística, a gente não tem como falar que, olha, é um preço X. Né? Nós temos que entender a demanda. Pode variar, pode ser muito barato aos olhos do cliente e, às vezes, para ele, talvez, pode pensar que seja caro. Mas aí nós trabalhamos para mostrar qual é o valor que isso vai trazer em termos de lucratividade, né? Sim, claro. Porque é um investimento que a pessoa está fazendo, né? Na verdade, não é um gasto desnecessário. A gente não está vendendo e nem vocês produto supérfluo, né? E quando eu vejo que o cliente ele não vai se adaptar àquela situação que eu quero, eu falo, não é o que você precisa. Exatamente. Mas acontece muito isso. Isso, e às vezes a pessoa, isso é interessante você falar, Verano, que às vezes a pessoa ela acha que precisa de uma solução e na hora que nós sentamos para conversar, a gente pode sugerir uma outra que seja muito mais interessante para ela naquele momento, né? E às vezes até menos onerosa, né? Exato. A gente trabalha muito dessa forma. Não vamos vender só o que é o mais, digamos, caro. A gente vai vender o que o cliente necessita e o que vai funcionar para ele, trazer resultado para ele, e o resultado do nosso cliente é nosso também, né? Isso, a gente fica satisfeito com isso. Bom, vamos falar agora aqui também de consultoria em gestão de TI. Esse é um ponto muito importante também, que nós trabalhamos, essa consultoria em gestão de tecnologia de informação, que seria gestão de TI mesmo. Nós entendemos como que a pessoa está trabalhando e fornecer ferramentas para ela que possa ajudar no dia a dia. É uma transformação digital dentro da empresa, né? Comparando aqui, é igual alguém que está construindo uma casa, não tem as ferramentas adequadas para fazer aquela casa ali. Exato. Falta o martelo, falta a chave de fenda, o cimento. A pessoa sabe o que ela tem que fazer, que é levantar as paredes, né? Mas de que forma fazer isso? Isso, mas não, às vezes está usando uma forma que ela vai demorar 3 anos para fazer uma casa que ela poderia fazer em 1. Né? Ou vai demorar 1 ano para fazer uma casa que ela poderia fazer em 6 meses. Sei. Porque nem sempre a ideia não é aumentar o número de funcionários. É trabalhar com as ferramentas certas para que a coisa ande de uma forma correta. Muita gente pensa assim, hoje o meu problema é porque eu só tenho 2, 3 funcionários, 5, que for. Se eu colocar 10 aqui, vai mudar. Pelo volume de gente. Se não tiver processo bem definido, as tarefas, né,
o chapéu, né, que nós falamos, né, o chapéu bem definido, cada função ali, não vai andar, não adianta pôr 10 pessoas, vai virar maior, a bagunça vai ficar maior. Mal comparando, é igual que o time tá perdendo, aí fala, vou colocar um monte de atacante aqui, vai resolver o problema. Exato, não adianta, não necessariamente. E aí a consultoria em gestão de TI vem para nós entendermos os processos gerais da empresa e indicarmos ferramentas e soluções que podem ser utilizadas para otimizar o processo geral, né, da empresa e alinhar, muitas vezes, ao planejamento estratégico também, porque uma empresa que se preze, né, que já está no mercado e tudo mais, ela tem que ter um planejamento estratégico, claro, né, anual ou para 5 anos. Ou se não tiver, vocês podem sugerir. Ou não tem, não? Se não tiver, nós podemos sentar juntos e fazer. Mas até abrindo parênteses, vocês fazem a imersão ali naquele universo. Isso, nós vamos lá, passa manhãs, tardes, entendeu? O dia todo. Procedimento em vários setores. Isso, aí nós mandamos um analista da Inline, engenharia de software. Ele vai, entende tudo, passa o dia lá com os gestores ou pessoas encarregadas que os gestores vão indicar, trocando ideias e entendendo o que é feito lá, o que pode ser melhorado e o que pode ser agregado também, né? Porque muitas vezes a pessoa pode ter algumas ferramentas úteis, né? Às vezes usa 5 softwares diferentes, sendo que pode existir um no mercado que atende tudo. Tem muito isso. E essa parte de consultoria em gestão de TI não é só para a gente vender o software sob medida. Nesse caso, nós podemos sugerir até ferramentas gratuitas que vão contribuir no processo geral da empresa para atingir os objetivos estratégicos dela. Você já está ao alcance ali, né? Exato, porque existe muita ferramenta livre no mercado. Nós, inclusive, usamos na parte administrativa da Inline. Quer dizer, muita coisa. Vocês também, né? Exato. Pode ser útil para todo mundo. Exatamente, né? É útil para todos. E aí a gente pode indicar essas ferramentas, né? Então, a ideia da consultoria em gestão de TI é essa mesmo, fazer uma imersão dentro da empresa e identificar falhas e melhorias que podem ser feitas utilizando tecnologia para levar a empresa a atingir os objetivos estratégicos dela. E até nesse dia a dia, na imersão da empresa, vocês devem se deparar com situações de gente que é muito capacitada para exercer aquele tipo de função e alguns nem tanto. E nesse sentido, vocês fazem cursos também? Como é que vocês fazem esse treinamento? Vocês observam e falam, olha, talvez esse pessoal aqui está precisando, né, de uma imersão aqui no universo digital. Vocês fazem isso também? Sim, nós fazemos o treinamento de todos os softwares que nós entregamos, né? O projeto finalizou, a gente marca a reunião com a equipe do cliente, mesmo, né? Exato. Nós vamos mostrar como que isso funciona. E outro tipo de treinamento que nós estávamos fazendo na empresa, na Inline, era um treinamento de cursos mesmo, empresariais, Excel empresarial, né? Às vezes o básico mesmo. Isso, voltado para o mercado de trabalho. Foi bem no início da pandemia, a gente estava com esse projeto, estava para lançar os cursos, e aí essa questão da pandemia aí, infelizmente, atrapalhou por causa da questão das aulas presenciais e tudo mais, que voltaram agora, né? Só que aí a gente ainda não retomou esse projeto. Mas a questão do treinamento, nós fazemos dentro da consultoria de TI, né? Faz parte desse pacote. Né? Faz parte do pacote da consultoria, que é... Por exemplo, nós vamos indicar softwares ou identificar áreas que precisam da construção de um software sob medida, né? Tem coisas que podem ser resolvidas de diversas maneiras dentro dessa área. E aí, escolhendo o conjunto de ferramentas que vão ser utilizadas dentro da empresa, nós marcamos treinamentos para ensinar o pessoal que está lá, os colaboradores, a utilizarem essas ferramentas da melhor maneira que vão levar eles aonde eles querem. Bacana. Que coisa boa. E até em relação ao mercado de trabalho para os profissionais da área, seja profissional mais especializado como você ou outros, porque tem gente que porque todo mundo vem com aquela premissa, porque o Vale do Silício, o Bill Gates, ele nem se formou, né, e conseguiu, mas só que tá uma coisa cada vez mais rara, essa especialização está sendo necessária. Como que está o mercado para esses profissionais da área? Olha só, o mercado, ele tem muita oportunidade, muita mesmo, mas é para os melhores.
quem estuda mesmo, corre atrás, tem boa comunicação também. Então, assim, vagas existem. Às vezes ficam vagas abertas por muito tempo. Até lá na Inline mesmo, às vezes a gente tem vaga, procura e demora um pouco para achar. O que vocês precisam, E né? até interessante você falar isso, porque aí nós desenvolvemos hoje o que nós temos, fez a primeira edição, Projeto Experiência, que é uma parceria nossa junto com a Univangélica, onde nós fazemos uma imersão de 6 meses com alguns alunos que são selecionados com base em provas, atividades. Eles podem trabalhar na empresa em projetos da vida real mesmo, de clientes e tudo mais, projetos internos da empresa também. Funcionaria como estágio também? Isso, é um estágio não remunerado. Sei. O que a gente faz? A gente treina eles em troca da experiência que eles vão ter, né? Já vão chegar para o mercado. Exatamente. E hoje nós temos 2 lá, dessa primeira edição, contratados. Olha Que só. foram contratados e agora eles são remunerados. Depois Sei. desses 6 meses de treinamento. Por quê? A gente está sentindo uma falta muito grande de profissionais no mercado. E uma forma interessante da gente fazer, suprir essa necessidade, foi nós treinando os próprios profissionais no perfil que a gente precisa, né? Sei. Dentro da empresa. Porque às vezes chega o pessoal assim, eu tenho experiência de tantos anos, já trabalhei em várias empresas. A pessoa realmente tem uma técnica excelente, mas não tem uma boa comunicação, não consegue gravar um vídeo explicando o que foi feito, Sei. mandar um e-mail, né? Então, uma das coisas que, pelo menos lá na Inline, a gente preza muito é a boa comunicação. A pessoa, Verbalização exato, mesmo, a interação com o pessoal, trabalho em equipe. Isso é muito importante, mas esse contato ele ainda é insubstituível. insubstituível. É muito importante isso, principalmente se trabalhando de home office. Às vezes a gente acha que não, mas principalmente porque tem que ter uma clareza, né, de comunicação, por exemplo, para passar uma tarefa de um para o outro, para discutir uma tarefa, tem que ter um bom entendimento, né? Mesmo Mesmo que uma coisa, entende-se outra. Exatamente. Então, assim, uma grande dificuldade que a gente vê nos profissionais é a comunicação. Às vezes tem uma técnica excelente, mas não consegue assimilar, talvez, uma ideia e entender ela de uma forma correta, de se expressar da forma correta também. O trabalho em equipe é muito importante, né? E a comunicação. Não, e eu trabalho, eu entendo bem o que você está falando. Eu sei bem o que é isso. É um enorme desafio na minha área, eu acho que na área de cada um, a comunicação hoje, porque parece que a gente vive num mundo de tanta comunicação, mas manchete, às vezes a pessoa lê só a manchete, não aprofundando a notícia, através da manchete ali, ela acha que é uma determinada coisa, mas às vezes pode ser outra. Exato. Então, dentro desse universo, quais são os maiores desafios para vocês no universo digital hoje? E a comunicação, você falou que é um deles, mas dentro do universo digital... Olha só, os principais desafios que a gente tem hoje em questão de mercado é educar os clientes, né? Porque é uma coisa muito nova, tecnologia, aplicativos móveis. A maioria das pessoas que chegam até nós, eles nunca fizeram um projeto do tipo. Estão contratando algo totalmente novo, porque é igual hoje. Eu vou comprar uma televisão. Quantas televisões a gente já comprou, né, no decorrer da vida aí, Às né? vezes até sem necessidade. Tem gente que tem duas, aí quer comprar mais outra. Exatamente, um celular. É muito fácil comprar isso. E é tecnologia também. O celular encanta também, né? Encanta as pessoas. E agora, quando a gente se trata de um projeto de software, a gente está começando algo que não existe, né? A gente está começando algo do zero. Então, é um desafio muito grande a comunicação com os clientes, educar eles, mostrar para eles o valor que isso tem. Como é uma coisa muito comum os aplicativos móveis, hoje está muito fácil você baixar, utilizar, eles não mensuram o trabalho que isso leva para chegar nesse ponto. Nossa, aquilo ali nasceu pronto. Isso, exato. Às vezes a gente costuma falar assim, que o pessoal pensa que é só clicar e arrastar. Mas não é, envolve uma série de coisas. É um projeto de engenharia, como qualquer outro, né? Igual você comparou com a casa, a gente compara muito. Precisa ter o projeto da planta? Precisa. A gente tem o diagrama de classes, que vai dar a base de dados do sistema, né? Tem um caso de uso, que é uma visão geral. Tem a
a equipe de testes de qualidade, depois que a gente desenvolve, passa por um teste de qualidade, volta para o desenvolvimento, tem homologação, nós temos infraestrutura de servidores. Então, tudo isso é uma coisa muito técnica e nova para os clientes, né? Então, a gente precisa explicar. Então, um desafio é explicar e fazer com que os clientes entendam o valor que isso tem por trás e o que vai trazer para eles. Muitas vezes o valor que vai trazer para eles está bem claro, né? Porque na maioria das vezes nós estamos falando de lucro, não é isso? E aí, geralmente, o pessoal que procura um software está pensando em lucrar com tempo ou dinheiro. Na maioria das vezes, quando você lucra... A continha já vem pronta, né? Isso, quando você lucra com tempo, você lucra com dinheiro também. Mas o trabalho que está por trás disso, ele é grande. Ele não é pequeno, tem várias pessoas envolvidas. E aí um desafio é esse, as pessoas procurarem a gente achando que com, tipo, R$1.000 vai resolver um problema gigantesco, né? Porque vale milhões de reais. Exatamente. Então, assim, até peço, quem estiver assistindo e tiver interesse, pode falar comigo. Depois eu vou deixar meu contato aqui com o Verano, né, para vocês. Mas a gente pode mostrar tudo o que é feito e a gente costuma mostrar no momento de apresentar as propostas, a gente apresenta tudo que vai ser feito de trabalho por trás, o projeto, né? Todo o processo, porque isso aí é um grande desafio para a gente. A gente não consegue vender se não mostrar isso, né? Sem dúvida nenhuma, né? O valor incluído. Exato. E acho que um dos maiores desafios já foi quebrado, que é essa questão da computação em nuvem, não ter que mais investir em data center também, né? E as pessoas têm essa compreensão também, vira a página e vamos adiante, né? Exatamente, Ficar pensando o que pode acontecer. Exato. O software, ele é uma relação de parceria, né? Quando uma empresa contrata a gente, ele não é só um cliente, ele vira um parceiro, porque é uma relação duradoura, onde a gente vai estar colhendo informações com eles, aprendendo do negócio dele. Né? Exatamente, uma relação de confiança. Porque nós temos que aprender, é muito bom isso, porque nós aprendemos de diversas áreas, né? A gente atende clientes da área médica, área agrícola, área empresarial, laboratório também. São assim, universos totalmente distintos. Né? Exatamente, a gente tem que aprender um pouco do negócio de cada um para resolver o problema dele, né? A gente tem que aprender do seu negócio para resolver o seu problema. Então, é uma relação de parceria. Se o cliente está disposto a fazer e dar as informações, claro, para a gente construir, nós vamos construir algo excelente, extremamente adequado ao que você precisa. Bom, a gente está caminhando para o final da entrevista. A pergunta que eu posso fazer para você final, e depois, é claro, você vai deixar os contatos aí, para quem o jovem está acompanhando agora, e muitas vezes o jovem gosta desse universo, você recomenda ser um engenheiro da computação, fazer o curso que você fez, né, ir para a União Evangélica, estudar? Vale a pena, de fato? Sim, sem sombra de dúvidas, Verano. Recomendo. Claro que tem que ter já uma inclinação, né, para tecnologia, gostar, pesquisar, ler um pouco sobre o curso antes de escolher, também. Mas eu recomendo muito. É um mercado que ainda pode ser muito explorado. Existem excelentes vagas, né? Não só na inline, mas como no Brasil e no mundo. Hoje tem colegas que formaram comigo que trabalham para empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, de dentro de casa, aqui em Anápolis. Às vezes aqui mesmo. Né? Isso, exato. Prestando serviço. Prestando serviço e com excelentes salários, ganhando em dólar, né? É o melhor. Hoje a gente tem até essa questão das barreiras geográficas, elas foram quebradas por causa da tecnologia, né? Sim. Hoje, inclusive, a gente tem um cliente nos Estados Unidos, uma rede de pet shop, que está desenvolvendo um sistema para franquia, está virando franquia e está fazendo conosco, aqui em Anápolis. E a gente faz tudo por videochamada, telefone. E nesse sentido também bom um segundo idioma, um conhecimento maior a respeito do país, das características, ou seja, aquele processo todo de imersão que a gente fala. Né? Exato. É um diferencial muito grande saber o inglês, tanto por causa dos estudos, porque tem muito material em inglês, sim, né? Claro. Inclusive, por exemplo, o pessoal da China, da Índia são muito
bons, né? Muito Sim. bons em computação. Foi-se o tempo que Isso, alta tecnologia e quando mesmo. eles escrevem um artigo ou um vídeo, uma videoaula para você estudar em casa, eles geralmente falam inglês, é linguagem Já universal, foi né? que você tem que saber. Exato, e as linguagens de programação são em inglês também, né? Hoje eu não tenho conhecimento, pode ser que exista, mas agora eu não lembro de ter conhecimento de uma linguagem de programação que é estritamente em português ou espanhol. E nem vai ter. Exatamente, eu imagino que não faz muito sentido, Não faz né? sentido nenhum. Então é interessante estudar o inglês, sim, com certeza. Começar com inglês técnico, que é a leitura, né? Saber fazer uma boa leitura em inglês. Daqueles termos específicos. Exato, é importante você conseguir ler um texto, tirar ali o contexto dele, né? A ideia central. Entender, né, de forma geral, e depois, se quiser evoluir para a fala, para trabalhar fora, é imprescindível saber falar, né, ter uma certa fluência para poder se comunicar. Por exemplo, se você for trabalhar para uma empresa na Alemanha, grande chance de você não precisar falar alemão, mas inglês você vai falar. Vai ter que falar. Eu te diria que é quase total você ter que falar inglês. O pessoal tem falado muito do mandarim também, né? Que a China está em ascensão, a gente vê, isso é um fato, Talvez né? se torne a segunda opção aí. Exato, e pode ser que venha a ter grandes oportunidades para lá também. Inclusive, eles têm com bons olhos para eles, né? Exato. Você saber a cultura, saber o idioma deles. Exato, né? falar, olha, ele tirou um tempo para estudar, para aprender, né? Fazer negócio, com certeza. Bom, para a gente encerrar então, para quem quiser fazer uma transformação digital, porque o objetivo nosso aqui hoje é fazer transformação digital na vida da sua empresa. Eu queria que você deixasse os contatos aí para a gente, por favor. Excelente. Então, para você que quer fazer uma transformação digital na sua empresa, você pode entrar em contato comigo, Fernando Gualberto, diretamente pelo celular 992296531, e também você pode obter mais informações sobre a nossa empresa, os nossos serviços no site www.inlinetech.com.br. O tech é TECH, inlinetech.com.br. Coisa bacana. Conversamos com o Fernando Gualberto, ele é engenheiro da computação, especialista em gestão de TI. Olha, Fernando, muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que elas serão muito úteis para quem está acompanhando. Para quem pegou essa entrevista já no finalzinho, ela é repetida diversas vezes na grade de programação do canal 14 da NET e está disponível também no YouTube, no nosso canal Programa Autoação no 14. Fernando, foi um prazer te conhecer, fazer essa entrevista. Tá? Foi muito bacana, muito bom. O prazer foi meu, Guilherme Verano. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui levando essas informações para o pessoal que está em casa nos assistindo. Tá certo. A gente agradece o Fernando e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a haste do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico hospitalar, EgoService, segurança e vigilância privada, Box Seguros, corretora de seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Evolução Tecnologia, Laveste, Lavanderia Hospitalar e Arroz Frito e Restaurante do Macarrão. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.